Alexander O. Philip, em seu documentário de 2019, dá a palavra ao diretor William Friedkin para um relato sem adornos de como foi fazer o clássico do terror de 1973, O Exorcista. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube dos Excêntricos. Eu sou a Mia Moza. Pegue o seu chazinho, ou pra quem já tá ligado, o seu cafezinho, a sua Coca-Cola, o seu mate, o seu refrigerante, porque eu tô ouvindo vocês. Eu tô entendendo que vocês enganam também, assim como eu que tá dentro da xícara. O importante é estar excêntrico. E cumpra, por favor, a segunda regra do clube, hein? Esteja onde o clube estiver. Aí você já aproveita, se inscreve e, por favor, compartilha esse vídeo com alguém. Dá seu like, que já tá começando mais uma sessão do clube. 47 anos após o seu lançamento, O Exorcista é capaz de causar um medo que não tem nome. O documentário é como uma masterclass do terror de William Friedkin e também sobre uma das obras mais relevantes do gênero. O documentário tem uma narrativa tão brilhante e cativante que é difícil descrever ele como um todo, mas eu posso dizer que foi uma das melhores aulas que eu tive na minha vida. Alexander O. Philip, em Leap of Faith, é simples e sem firulas. E o que é mais magnífico e cativante no documentário é que William, o diretor de O Exorcista, está ali o tempo inteiro, contando a sua própria narrativa. Para resumir o documentário, ele é basicamente uma grande entrevista com William, intercalada com imagens de filmes que foram referências para ele, tanto na sua carreira inteira, quanto no próprio Exorcista. E também pedaços do filme O Exorcista, que, se você é medroso como eu, pode te pegar desprevenido. Philip, que é um cineasta suíço, ele conquistou um nicho de autoria no mundo dos documentaristas de estudos de cinema. Ele é conhecido por examinar o tema que ele escolhe para seus documentários com uma certa obsessividade. Ele tende a esvaziar o tema ao máximo que ele pode, extrair todas as respostas das perguntas que a gente tinha sobre aquele cineasta ou sobre aquele tema. Por exemplo, o Philip já tinha feito um documentário sobre psicose, mais especificamente sobre a cena do banheiro. E esse documentário é um pouco mais conceitual. Um pouco mais não, ele é bem mais conceitual. O documentário Leap of Faith é muito mais minimalista. Já esse documentário sobre psicose, ele embarca na estética que o Hitchcock propôs para a cena. Ele faz uma engenhosa desconstrução da cena do banheiro. É uma delícia, vale a pena pra caramba assistir. Pra você procurar, é 78/52, de 2017. Ou também o documentário recente dele, Memory, The Arms of Alien, que vai falar um pouco mais sobre o filme que eu acho que eu não preciso nem explicar, que é o Alien. Em cada um desses documentários você vai encontrar um Philip diferente, e isso faz com que a gente entenda que o potencial desse diretor é imenso. E como documentarista, a gente pode dizer que ele tem um repertório vasto, que ele é interessante e que tem quase um ineditismo estético quando ele faz alguma coisa. Quase não, eu posso dizer que ele tem mesmo um ineditismo estético na hora que ele faz algo novo. Porque esses documentários, eles são bem distantes. O que une é esse interesse frenético sobre um assunto. Mas não precisa ficar achando que o documentário sobre o Exorcista com o William vai ser uma coisa chata, monótona, porque a simplicidade dele faz com que a gente consiga mergulhar na história e ficar imerso simplesmente na narrativa do diretor. É incrível a gente ver como a mente do William funciona e como as peças foram se juntando para ele criar um dos maiores clássicos do cinema, porque O Exorcista é um desses poucos filmes que a academia não consegue esnobar totalmente de terror. E eu vou te dizer, é uma daquelas poucas oportunidades que a gente tem de ter quase um diálogo com essas mentes fantásticas. Eu queria que o Philip tivesse a oportunidade de fazer um documentário desse com cada um dos diretores de Hollywood que a gente tem como os pais do cinema e as mães. Os filmes são sobre os mistérios do destino ou os mistérios da fé. É isso que o William fala logo de início no documentário. E muitos filmes podem alegar ser um fruto de ambas as coisas. E o mais maravilhoso desse documentário é como a gente não consegue ter certeza até o final sobre o que o cineasta de 85 anos realmente acha que o filme dele é fruto. Se é da fé, se é do destino ou de algo mais. O William, ele se esforça para criar uma narrativa lúdica em torno da produção do filme, ao ponto de sugerir que a própria produção foi moldada por essas artimanhas do destino. Forças além de mim trouxeram coisas para o filme. Essa é uma das frases que ele fala. E isso antes de começar a detalhar como coisas estranhas começaram a acontecer na produção, no casting, durante as gravações, na dublagem do filme e até na pós-produção. O William é um contador de histórias tão hábil
na frente das câmeras quanto ele é por trás delas. E uma das melhores histórias do documentário é sobre a dubladora da menina do Exorcista, a Regan. A atriz escolhida para fazer a voz dela foi a Mercedes McCambridge. Ela tinha que comer ovos crus, fumar vários cigarros e consumir álcool, sendo que ela era uma alcoólatra em tratamento que não podia estar perto de álcool de forma alguma, mas por conta do filme ela abre uma exceção. E aí tem coisas como, durante as gravações ela tinha que trazer os amigos para ficarem ali esperando ela gravar, e padres, e ela chorava depois de gravar. Então assim, são relatos muito pesados e tem contradições ali, porque a Mercedes não chegou a ser creditada como a voz da Regan. Eu não sei se agora, nas novas versões do filme, eles tenham inserido o nome dela, mas foi um grande problema durante a premiação do Oscar o nome dela ter sido colocado pra fora, sendo que era parte da atuação da atriz principal, a voz. E a voz não era dela que aparecia na maior parte do filme, era da Mercedes. Mas sobre isso e sobre outras peculiaridades sobre o filme, você tem que assistir o documentário. E também tem um outro relato que é um pouco peculiar, dele contando como ele estapeou um ator que era padre. É isso. O ator era padre na vida real, William O'Malley. Ele simplesmente chama o cara que não tá conseguindo dar a resposta emocional que ele precisava pra cena e fala com ele: "Você me ama? Tipo, você confia em mim?" O cara dá um ok e eles tapeia o cara, e aí ele consegue fazer a cena. Mas o William diz, o diretor, que ele não usaria mais esse método. Que bom. Só um PS, esse ator, que era padre, tiveram denúncias mais tarde que ele assediou sexualmente crianças. E na época do filme isso não tava em alta. Ninguém tava falando sobre isso, essas denúncias vieram depois. Ninguém vai sair desse documentário achando que o Exorcista realmente teve um pacto com o capiroto, ou que forças malignas estavam ali, ou talvez só forças diferentes ou forças ocultas estavam operando no filme. Bom, não é que ninguém vai sair acreditando nisso, mas o documentário não se esforça em te fazer acreditar nessa narrativa. Ele se esforça em criar uma mitologia que é interessante pro filme, mas principalmente em te levar por um caminho delicioso, que é ouvir essas histórias maravilhosas sobre um filme que é quase mitológico, e a gente acaba achando que ele surgiu do nada. E é ótimo ouvir um diretor dizendo qual foi o processo. Uma das partes mais bonitas do documentário é ouvir o William falando sobre a sua fé. Eu não seria um cineasta se eu fosse um cético. E por outro lado, ele acredita que os limites da sua própria fé obstruíram a sua compreensão durante as gravações do filme. Ele sabia que não tinha um conhecimento total da história que ele estava tentando contar. Não posso defender essa cena. Foi o que ele disse sobre aquela cena final, sobre o padre, que se você já assistiu O Exorcista, você sabe exatamente do que eu tô falando. A cena, escada, gente rolando. Ele diz que não tem uma compreensão total do que aconteceu, do que poderia ser interpretado, o que é lindo, porque um diretor fez um clássico assumindo que não sabe exatamente o que fez. Mas será que ele não sabe mesmo? Ou será que ele tá mais uma vez provocando, alimentando e aprimorando os ricos mitos sinistros que tem envolto ao filme? O documentário do Philip nos mantém curiosos e especulando. E isso é tudo que a gente pode pedir de um documentário. Eu espero que vocês tenham gostado desse chá super sinistro sobre esse documentário que eu pensei que eu nunca ia assistir na minha vida. E quinta agora, eu vou falar sobre um caso que eu também não sabia se eu ia querer pesquisar uma vez na minha vida, mas eu acho que já tá dada a dica. Você sabe qual é o caso? Comenta aqui embaixo. Até lá!